Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O professor Maia está de volta para continuar o tema que começamos na aula anterior, doação como ferramenta de planejamento sucessório. Nós vamos agora dar alguns passos adiante a fim de que você entenda como esse instituto pode refletir significativamente no direito sucessório e pode, se bem tratado por você dentro do seu escritório, gerar uma baita de uma ascensão profissional e, por que não dizer, financeira também. Eu sou o professor Carlos Maia e vou te pedir gentilmente que não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar essa mensagem com seus amigos que também dela podem tirar proveito. Não se esqueça de ativar o sininho para que as notificações sejam a você enviadas e na próxima aula, em primeira mão, você tenha acesso a esse conteúdo que está sendo difundido de maneira muito generosa, a fim de que você consiga alcançar bons resultados e alçar, por que não dizer, voos mais altos. Vamos lá mergulhar um pouquinho mais profundamente nesse tema doação como ferramenta de planejamento sucessório. Olha só que interessante. Já dissemos na aula anterior que a doação de um ascendente para um descendente pode implicar em antecipação hereditária. E o que nós vamos fazer agora, eu e você juntos, é entender como isso deve ser visto sob a ótica do planejamento dentro do seu escritório, na matriz da sua atividade empresária como escritório, a fim de que você consiga entregar para o teu cliente o melhor resultado que ele pode alcançar. Veja bem, vamos anotar uma sequência de artigos? Vamos juntos aqui anotar uma sequência de artigos? Pegue papel e caneta, estou te dando um comando para você fazer o que tem que ser feito para você não vacilar mais. Pegue papel e caneta, pega o celular, não sei onde você vai anotar, mas você vai seguir comigo essa sequência de artigos para você se nutrir da informação. O primeiro artigo que você vai anotar, o 544 do Código Civil. Ele abre, literalmente, abre a nossa mente para um caminho muito mais profundo do que aquele que emana apenas da parte contratual do Código Civil. Porque quando a gente olha para o artigo 544 e ele, de maneira muito direta, nos remete lá para o direito sucessório, nós precisamos fazer a necessária junção entre esses dispositivos para que consigamos entender a doação como efetivamente insumo de planejamento. Doação 544 diz assim, ó: a doação de um ascendente para um descendente ou de um cônjuge para o outro importa em adiantamento de herança. A doação de ascendente para descendente ou de um cônjuge para o outro importa em adiantamento de herança. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. E a doação para o companheiro? Cuidado, ouça bem, cuidado. O Código Civil nada fala sobre o companheiro, não explicitamente apenas. Eu e você sabemos que em recente entre aspas, 2017, salvo engano, decisão, o Supremo Tribunal Federal alçou a união estável e a união homoafetiva ao mesmo status do casamento quando o assunto é sucessão, permitindo, portanto, que o companheiro, seja ele estável, seja ele homoafetivo, tenha ou faça jus aos mesmos direitos que são, há anos, assegurados aos cônjuges. Esse julgamento provocou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que era um artigo que tratava da sucessão na união estável de uma maneira diferente daquela que acontece no casamento. A par dessa conclusão do Supremo Tribunal Federal, nós não podemos, pelo menos de acordo com a fria letra da lei, afirmar que a doação de um companheiro para o outro também importa em adiantamento de herança. Embora eu, acadêmica e juridicamente, sustente que é possível, sim, uma interpretação extensiva desse dispositivo, a fim de que, por obviedade, a doação do companheiro para o outro também seja considerada
uma antecipação hereditária. Mas isso é uma questão casuística que deve ser de maneira muito pontual, analisada caso a caso, justamente porque o Código Civil não prevê isso de maneira fria. Então, o primeiro artigo, que chama a atenção da gente, nessa sequência que nós vamos estudar, é o 544, que diz o quê? A doação do ascendente para o descendente, ou de um cônjuge para o outro, importa em adiantamento. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. O legislador, por razões que não interessa a gente discutir aqui agora, entendeu que era importante mencionar uma classe de parentes e não um parente especificamente. Era importante fazer isso de uma maneira mais ampla e não focado num ponto. Maia, não entendi. Olha o que o legislador diz. A doação de um ascendente para um descendente. Ouça bem, vamos recapitular isso aqui. Quem são os meus ascendentes? Ascendentes são os meus pais, acima dos pais os avós, acima dos avós os bisavós, acima dos bisavós os trisavós, acima dos trisavós os tetravós. Não existe tá. Pelo amor de Deus, aborta isso do teu vocabulário. Os nossos descendentes são os nossos filhos, abaixo dos filhos os nossos netos, abaixo dos netos os bisnetos, abaixo dos bisnetos os trinetos e assim por diante, sucessiva e infinitamente. Ouça o que o legislador diz. O legislador disse que a doação do ascendente para o descendente, ou seja, do pai para o filho, do avô para o neto, do bisavô para o bisneto, é antecipação de herança. Só que o reflexo prático disso, por ocasião da sucessão, é distinto. O reflexo prático de se fazer uma doação para um filho é diferente do reflexo provocado na mesma doação para o neto. São situações que são tratadas de modo distinto e para as quais eu e você direcionaremos a nossa atenção. Isso aí é relevantíssimo, porque quando o teu cliente chegar no teu escritório dizendo assim, doutor, doutora, eu quero fazer uma doação para o meu neto. Você vai dizer, tudo bem, é possível, desde que dentro de alguns limites que a gente já vai ver também quais são. É possível. Mas eu posso doar o que eu quiser, sem observar nenhum tipo de regra? Não, não é bem assim. Mas a primeira coisa que tem que chamar a tua atenção, quando o cliente sentado à sua frente, na sua sala de reunião, disser, eu quero fazer uma doação para o meu neto, você já tem que ligar o alerta e o balãozinho do 544 do Código Civil tem que vir à tua mente para que você já saiba que essa doação do ascendente para o descendente pode significar uma antecipação hereditária que deva merecer um tratamento diferente lá na frente por ocasião do fechamento da tampa do caixão. Quando a pessoa falecer, isso pode ter um relevo significativo, tal como no exemplo anterior que eu disse que as joias doadas pela mãe para a filha e que ela recebera a longa data do seu tronco familiar também são consideradas antecipação hereditária. Eu disse a você que nós temos uma sequência de artigos a seguir. Sequência essa que, repito, será por mim dissipada ao longo dessa nossa jornada, nesse nosso mergulho inicial sobre planejamento, tratando especificamente por hora do tema doação. E a gente vai ver a próxima previsão legal a respeito desse assunto no nosso próximo vídeo. Não deixa de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho para receber as notificações, porque assim que a próxima aula estiver disponível, você será em primeira mão avisado. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e até a próxima!